Rudney Modzaieski, proprietário da startup Auctores. Trabalhar com a mesma coisa há muito tempo tem as suas vantagens, né? Tem o direito da criação, que é Os direitos morais do autor, que é de quem cria. O pessoal costuma entender, assim, falar muito de direito autoral quando fala de filme, série, música. Mas não é só isso, é muito mais. para música. Antigamente a música era feita, colocada num CD para as pessoas reproduzirem. Mudou alguma coisa com relação ao direito autoral por conta das plataformas de streaming, Spotify, por exemplo? Tudo que tu faz em termos de internet, ele envolve de alguma forma o direito autoral. Os direitos morais do autor, eles são inalienáveis, intransferíveis e imprescritíveis. Se esse documento for mal feito, pode ter carências futuras. Olá, você que está ligadinho neste podcast, eu quero te convidar a ficar conosco porque o assunto de hoje é propriedade intelectual. E não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que Rudney Modzaieski. É um cara que, para vocês terem noção, sabe muito sobre este tipo de trabalho para você que trabalha com criação de conteúdo, criação de produtos, para você que precisa registrar intelectualmente aquilo que você criou. Rudney. Olá, como é que tu tá, meu amigo? Tudo bom? Obrigado pelo convite aí. Cara, trabalhar com a mesma coisa há muito tempo tem as suas vantagens, né? Tu acaba virando especialista, referência, etc, né? Mas é bem legal. Vamos tentar esclarecer algumas coisas aí, porque tem muita informação errada por aí, muita informação errada na internet e, cansei disso. Sabe quando tu chega ao ponto de estar tão velho que tu cansa de ver os outros falando besteira da tua área? É isso. É complicado. Para quem tá se ligando agora, o Rudney é proprietário da startup Auctores. Falei certo? Falou certo. Por um milagre, né? Porque todo mundo erra, né? O pessoal fala Victories. Mas não tem problema, né? É que como o V, ele tem o som de U, né? No alfabeto romano, então fica difícil mesmo. Mas enfim. E o que significa? Já conta pra gente. Pois primeiro deu um trabalho louco pra gente conseguir chegar nesse nome, né? Porque tudo que a gente pensava já tinha um registro de marca ou no Brasil ou nos Estados Unidos e tal. Mas Auctores é uma palavra em latim que é o modo genitivo e ela é uma palavra que o sentido literal dela seria autor de. Então é uma palavra que dá um significado de que ela atribui autoria. E o que é exatamente o que a gente faz, né? Que é fazer o registro do direito autoral e atribuir a autoria para aquela obra, seja uma música, um personagem, etc, né? Então fez todo sentido. Mas demorou muito tempo, demorou uns 4 meses para a gente conseguir chegar nesse nome. Pois é, você havia comentado que já é especialista, já trabalha com isso há bastante tempo. Há quanto tempo você trabalha com esse registro de direito autoral? Com propriedade intelectual, assim, num todo, né? Eu trabalho literalmente desde 17/7/97. Número Muito bonito, certo. né? Tem um filme, né? Seven. Não sei, tem? Tem o filme Seven, acho que é com um ator famoso, muito bom, É aliás. com o Brad Pitt, não é? Dos 7 Eu Pecados acho que sim, Capitais. exato. Isso, exato. tem Morgan o Freeman, Seven. acho que tá nesse filme Isso também, Muito bom Morgan filme. Freeman. Muito bom filme, Isso. muito bom. É verdade, É, tem. 97 é o ano que eu nasci, então eu vou evitar. Tá bom, eu também vou evitar, porque senão eu passo atestado de velhice, né? Não, velhice Terceira não. idade, bengala. Não, ainda não. Ô, Tu acha que já tá? 2 infartos, 3 pontos de safena, eu acho que eu tô. Não. Vamos atentar pro fato de que há muito tempo você trabalha já com propriedade intelectual. Muito tempo, cara. Desde a época que isso nem era nem tão dito, imagino. Não era tão famoso Não assim. era mesmo, não era muito falado não, porque esses temas, conforme a internet foi crescendo e ganhando mais importância, eles foram se tornando mais relevantes, né? Hoje, tudo que tu faz em termos de internet, ele envolve de alguma forma o direito autoral. Se tu for parar pra pensar assim, tá muito na moda, eu vou criar um infoproduto, né? Aí o cara, o que é um infoproduto? É um material protegido que pode ser protegido por direito autoral. E aí, às vezes, eu vou escrever um livro para publicar na Amazon, né? O nosso registro vale para publicar na Amazon. Aí o cara, o livro, mas do livro pode derivar uma série, os personagens, né, os colecionáveis, etc. Então, uma coisa vai engrenando na outra. E tudo é direito autoral. Tudo. É muita coisa.
E desde 97 a Auctores existe? Não, Essa a empresa... Auctores ela foi criada ali no finalzinho. Eu fiz uma coisa que os marqueteiros todos diziam: não, espera virar o ano. Cara, 22 de dezembro de 2013 foi lançado. Tá? No primeiro mês a gente fez 14 registros. Tá? Foi muito pouco, cara. Hoje a gente deve estar fazendo, sei lá, 14 registros por hora. Então, E quantas pessoas trabalham nessa empresa para ter tanto registro em tão pouco tempo? essa é a parte legal. A gente tem um software que faz tudo, Uhum. tá? E a gente tem alguns parceiros internacionais e tal, que fornecem partes desse software. Então, assim, hoje a equipe é muito pequena, tá? Hoje temos uma equipe menos de 10 pessoas, tá? É bem pequena mesmo e abraça tudo porque a gente praticamente não tem suporte porque é muito simples de usar. Uhum. Ah, a gente não faz a parte consultiva, porque não pode fazer. Porque assim, a gente nossa startup ela atende muitos escritórios de advocacia e escritórios de marcas e patentes. Então a gente não concorre com eles, a gente é fornecedor deles. Da mesma forma que a Biblioteca Nacional eles usam para fazer o registro, alguns, né, que ainda estão no século, nem no século passado, é lá no outro ainda estão usando a Biblioteca Nacional. Da mesma forma que o INPI, para quem faz registro de marca, tem que ser usado, eles usam a nossa plataforma. Só que eles fazem daí a parte consultiva, então essa a gente não faz. Né? Então a gente é uma ferramenta. Imagino que isso diminua os erros, por exemplo, nesse processo, o fato de ser utilizado software e não tantas pessoas. Não sei como é que era antigamente. Imagino que não tinham softwares para fazer esse registro. O serviço de proteção autoral tradicional, digamos assim, ele é muito burocrático. Ele é extremamente burocrático. São formulários, mas olha, eu que trabalho com isso há 28 anos, ou 29, agora eu já perdi as contas. De 97 é 28. 28, é. Isso. Então, eu que trabalho com isso há 28 anos, eu olho o formulário da Biblioteca Nacional, por exemplo, que seria o nosso concorrente direto, eu olho aquilo e me dá um desânimo. Eu olho para aquilo assim, cara, sem condição. Inclusive, antes de lançar a Auctores, eu era sócio de um escritório de marcas e patentes e tal, e chegou num ponto que o cliente vinha, quero fazer registro de direito autoral. Aí eu dava um preço, torcendo pro cara não aceitar. Uhum. Aí eu vi que os caras estavam topando aquele preço. Aí, cara, tem que aumentar. Chegou um ponto que eu comecei a passar um valor tão absurdo que, não, é muito caro. E eu dava graças a Deus que o cara não fez. Porque era insuportável de burocrático. Isso foi um dos motivos que me fez criar a Auctores, né? Esse problema e a questão da não sei se eu posso falar isso, mas vamos lá. Na minha opinião, da falta de segurança do registro tradicional. Porque o registro tradicional ele é feito em papel, ele fica num ambiente que não é um ambiente adequado, passa pela mão de muita gente, tem processos lentos que passam por pessoas terceirizadas, então não é só o pessoal da própria Biblioteca Nacional, por exemplo. Então, eu acho um método que não é suficientemente seguro e muito menos prático, assertivo, etc. Né? Se for parar para pensar, um certificado da Biblioteca Nacional, se você tiver que proteger o teu direito, defender o teu direito fora do Brasil, você vai ter que anexar um monte de outros documentos para mostrar para um gringo que raio é a Biblioteca Nacional. Uhum. Você vai ter que fazer tradução juramentada, que custa uma fortuna. Você vai ter que fazer uma série de outros documentos para poder usar. O nosso sistema, ele usa parâmetros que são internacionais, né? E como é software, ele é auditável. Então, o que eu entrego para o cliente é um certificado digital, em PDF, que ele tem vários elementos de segurança, ele é totalmente auditável, periciável e inviolável, o que faz uma baita diferença. E a Auctores não trabalha só no Brasil, né? Justamente Não, para facilitar esse tipo de... a gente já... O nosso registro, ele é válido conforme a Convenção de Berna, que é o tratado que regulamenta o direito autoral no mundo todo. Então, assim... O nosso registro ele já é válido automaticamente em 181 países. Né? Pode ser que quando a pessoa vai ver esse podcast já sejam mais países, porque quando a gente começou eram 162.
Depois foi aumentando, já agora chegou em 181, então não sei em que ponto pode parar. Todo ano aumenta, assim. Mas ele é automaticamente válido, né? E como ele usa parâmetros internacionais para o resto, né, para os itens de segurança, o fato de estar em português, por enquanto, porque a gente vai fazer ele trilingüe em breve, esse fato é irrelevante, porque os pontos onde ele pode ser periciado e auditado são padrão. Perfeito. E o que é direito autoral? Direito autoral. Direito autoral, ele está focado... O pessoal costuma entender, assim, falar muito de direito autoral quando fala de filme, série, música. Mas não é só isso, é muito mais, tá? Então, assim, qualquer texto é direito autoral. Um personagem, um mascote. Às vezes a empresa tem lá, criamos um mascote para nossa empresa e tal, não sei o quê. Aquilo é direito autoral também. Um layout de um logotipo, o design de um logotipo, também é direito autoral. Isso já precisa ser criado ou pode ser uma ideia que a pessoa tenha? Não. Ou precisa botar no papel? Tem que ter uma manifestação física. Perfeito. Tá? Ideia não é direito autoral. Ideia não é protegida nem por direito autoral, nem por patente, nem por nada. Ideias não tem. Enquanto elas estiverem num campo assim mais etéreo, elas não têm proteção. Agora, transformei aquela ideia num roteiro ou num vídeo, num infoproduto, num logotipo, Tem uma coisa que pouca gente sabe. Sabia que todo o material de ponto de venda ele pode ser protegido por direito autoral? Display, aquelas coisas que ficam penduradas no supermercado, que eles chamam de wobbler, né? Gôndola, todo aquele material que tu usa para vender também é direito autoral. Imagina o seguinte, tem um foco mais na área esportiva, né? Então, deve ter algum produto que tem algum jogador famoso que faz propaganda e tal, e aquilo muitas vezes o cara faz um expositor, não só com a imagem do jogador, ele desconsidera a imagem do jogador, mas o expositor às vezes tem um layout bonito, um layout não sei o que chama atenção. Aquilo ali pode ser protegido também por direito autoral. Infoproduto, o pessoal não se dá conta que infoproduto também é direito autoral. Material didático. Tem uma escola e tal, não sei o que, criamos um curso e tal, material didático. O método não pode ser protegido, porque é ideia. Mas o material didático, sim. Jogo. Agora, recentemente, eu atendi um cliente, que é uma ONG, que eles estavam fazendo o registro de um jogo de tabuleiro, que tem cartas, tem dados especiais e tal. Tudo aquilo ali, um dado, né, que é um objeto 3D, tem as pecinhas também, são 3D, as cartas, tudo isso aí é direito autoral. E, invariavelmente, quem são os clientes que procuram autores? Qual a área que geralmente... Eu vou dizer que, assim, os que a gente tem mais demanda atualmente são os designers. Tem uma demanda boa, assim, de escritores. E a gente está tendo muita demanda agora com o pessoal do Mercado Livre. Porque as fotos que são usadas nos anúncios, a foto também tem direito autoral. Né? E aí o Mercado Livre agora tem um programa de proteção que eles chamam de BPP. Então a gente está com muito cliente. Eu não sei porque eu não tenho o número absoluto, né? Mas segundo os influenciadores de Mercado Livre, eu vi esses dias um deles falando que a Auctores faz em torno de 90% de todos os registros de foto de anúncio do Mercado Livre. Né? Fiquei bem contente, óbvio. Sim. Né? Porque o Mercado Livre é gigantesco. Sim. Não, aí são acho que 2 milhões de sellers, uma coisa assim. Né? Mas a gente tem um viés muito forte pro designer também. Né? Inclusive a gente está reforçando isso aí, porque o designer é um público que ele tem uma recorrência muito grande. Né? Se for pensar o seguinte, um designer freelancer que seja, se o cara não tá morando com a mamãe, se a mamãe não tá pagando as contas dele levando todinho na cama, ele tem que fazer ali, no mínimo, um número aí de, 5 logotipos por mês, tá? Isso considerando que o logotipo é o arroz com feijão do designer. Então, assim, logotipo para um designer autoral vai custar no mínimo R$500, entre 500 e uns 1.500.
Então, assim, para o cara se sustentar numa cidade mediana, o cara tem que estar fazendo no mínimo 5. Desses 5, pode ser que tenha 2 que é aquele que o cara, assim, cara, fiz, mas eu não vou botar isso no meu portfólio. Mas tem os outros 3 que ele vai fazer questão. Então, é um público que tende a fazer muitos registros. Até porque, invariavelmente, tudo que o designer cria é do zero. Né? É Tudo, difícil de tudo. pegar. Pode até ter referências, ter pensado em alguma coisa, mas cria do zero, como qualquer Não, arte, né? e não só o ato criativo, mas assim, todos os trabalhos que o designer cria são registráveis. Né? Ah, designer criou um cardápio para um restaurante. É registrável. Ah, criou uma embalagem para o produto. É registrável. Ah, criou um design de uma embalagem, né? Física, assim. Tipo uma embalagem de perfume, uma garrafa de água mineral. Também é registrável. E tudo. E isso independente da plataforma que ele usa. Por exemplo, hoje em dia tem o Canva, tem o Sigma, tem vários lugares que podem ser feitos e hoje em dia quase todo mundo se acha designer, né? Aí a gente entrou numa questão complexa, né? Vamos lá. O Figma, eu não li os termos de uso, mas pelo que me disseram, ele também tem a mesma restrição. Mas no Canva, ele tem uma restrição específica lá. Ele proíbe o registro do direito autoral e como marca do que é criado no Canva. Porque, veja bem, quem cria um logotipo no Canva, ele, na verdade, ele está juntando vários elementos que foram pré-criados. Né? Ele não está criando, ele está pegando ali. É a mesma coisa que tu pegar lá, peguei um chassi de um Chevette, botei os paralamas de Fusca, não sei o que. Ele está pegando coisas prontas e vai montando ali. Quando tu usa o direito autoral de um terceiro, porque esse material tem já o direito autoral dele. Quando tu usa esse direito autoral de um terceiro para criar uma nova obra, tu tá, na verdade, criando uma obra derivada. E se a tua licença não permite o uso disso, desta forma, tu não pode fazer o registro da tua criação. Entendeu? Então, assim, no caso do Canva, é expressamente proibido. Do Figma, que eu saiba também. Então, às vezes o cara, mas eu queria... Não, usou Canva, já deu ruim. Já deu ruim, porque tu tá usando o direito autoral de um terceiro. Nem como marca pode registrar. Não é só a questão do direito autoral. Porque em muitos aspectos o direito autoral ele é superior à marca. Né? A marca ela tem a abrangência do território onde tu registra. Então, registrei minha marca no Brasil. Deu um problema ali no Uruguai. Posso fazer alguma coisa? Não. A não ser que tu tenha um registro de marca no Uruguai. Agora, copiou meu logotipo. Tu está violando também o direito autoral do logotipo, se tu tiver um registro do direito autoral desse logotipo. Aí tu pode brigar por direito autoral, não por questão marcária. E o que seria a diferença de marca para o direito autoral? A marca, ela tem... primeira coisa, a marca e o direito autorais têm leis diferentes. Tá? A legislação de registro de marca, ela te obriga a utilizar um órgão público do país, no caso aqui no Brasil do INPI, né? Para fazer esse registro. É a primeira coisa. Então não poderia existir um registro privado como auctórios de marca. Por quê? Porque a lei determina que tem que ser usado um órgão público chamado INPI. Tá? Então o direito autoral não. O direito autoral, ele por ter que atender às exigências da Convenção de Berna, que é superior, o registro neste ou naquele órgão, ele não é obrigatório, não é necessário. Tu tem que ter uma prova de anterioridade, que é isso que a gente faz. E essa prova de anterioridade pode ser qualquer coisa. A questão é o quão boa é essa prova de anterioridade para atender a tua necessidade jurídica. Então, assim, primeira diferença é essa, questão de legislação. Não pode existir um registro privado de marca. A segunda questão é que a marca ela só vale no segmento em que tu atua e dentro do limite do território, do país em que tu registrou. Então, vou te dar um exemplo. Marca, tá? Falando de nome. Existe Móveis Carraro e existe existia, não sei se ainda existe, né? Uma empresa que faz comida congelada chamada Carolina Carraro. Mas é o nome dela e tal. Isso é outra história, tá? Não quer dizer. Ela podia chamar só de Carraro também para comida. Eu usava muito nas minhas palestras o exemplo da marca Continental. Se eu te perguntar, Continental é marca de quê? Pneu. Também. Hotel, cigarros, se tu for velho o suficiente para conhecer,
Na época que eu montei essa palestra, eu verifiquei que existiam 14 empresas com a marca Continental registrada, todas de segmentos diferentes. Então, assim, a marca ela pode eventualmente ter empresas de segmentos diferentes com o mesmo nome, não o mesmo logotipo, porque daí tu tá violando também o direito autoral, entendeu? Uhum. Então, o direito autoral de um logotipo, de uma marca, vamos chamar assim, para ficar mais fácil, ele protege os aspectos visuais, sem limite de área e sem limite de território, enquanto que o nome não está protegido por direito autoral, é outra coisa, a não ser que seja nome de personagem ou título de obra, né? Tipo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uhum. E assim, tu mencionou a questão do registro no INPI. Registrar com vocês é a mesma coisa? Qual é a diferença? Não, porque a gente não faz registro de marca. A gente atua exclusivamente com registro de direitos autorais. E aí a gente registra tudo que pode ser direito autoral. Eu já ouvi uma história que, por exemplo, quando você tem um protótipo, uma ideia, alguma coisa, e você envia uma carta para si, aquilo pode configurar, pode proteger, né, o direito, a ideia, enfim. Como é que funciona? É verdade? Se eu pegar, criei agora alguma coisa da minha cabeça, fiz lá o protótipo e mando uma carta, sei lá, um e-mail. Tem alguma diferença? Existe alguma coisa com relação a isso? Porque eu registrei em algum lugar que existe ali que eu criei alguma coisa. Tá. Eu criei a máquina do tempo e botei num papel. Mandei para mim, no futuro, esse papel. Então, esse é um negócio que eu já vi professor de universidade falando essa besteira aí. Tá? Isso é uma lenda urbana. Tá? Você gosta de mandar uma carta para você mesmo, Até porque hoje prova. em dia nem existe mais carta direito, né? Não, mas mesmo que exista, tá? Ok. Vamos começar com a questão da carta em si, que é a lenda é em cima da carta. Essa lenda surgiu em cima de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, em que havia uma questão de um tema publicitário, e aí o cara tinha mandado uma carta e conseguiu resgatar essa carta e não sei o quê. E naquele caso foi aceito como prova, mas isso foi lá nos anos 30, tá? É uma coisa bem antiga. Vamos lá, vamos pensar de forma prática. Primeira coisa, não posso falar muito aqui porque tem coisa que se eu falar, ela é ilegal, tá? Uhum. As plataformas derrubam se tu tentar ensinar como abrir um envelope, porque abrir envelope de carta é crime federal. Uhum. Tá? Inclusive os Correios monitoram isso e tal, e se o cara postar um vídeo agora ensinando como é que abre o envelope do Sedex, ele vai ser derrubado em seguidinha. Mas existe como abrir qualquer envelope. Tem que ser só o método correto, às vezes os produtos químicos corretos. Eu vou falar aqui só do que todo mundo sabe, então não é problema. Se o envelope for envelope daqueles de papel e colado com aquela cola normal que vai no correio, é só botar no congelador. Botou no congelador, pega o estilete, plec, ele abre. Ninguém vai notar que foi aberto. Então tu pensa o seguinte, primeiro problema que tu tem. Mandei uma carta para mim mesmo. Beleza. Então tu vai ter que provar que aquele envelope nunca foi aberto. Como é que faz isso? Perícia judicial. Tá? A gente está supondo que, Uhum. num caso extremo, tu teve que defender o teu direito autoral e tua prova é a carta para si mesmo, né? Então tá, primeira coisa, tu vai ter que ter uma perícia judicial para provar que aquele envelope nunca foi aberto. Provavelmente, essa perícia judicial vai resultar inconclusiva, ou seja, o perito vai dizer assim, cara, não tem como dar certeza, nem que foi, nem que não foi. E essa perícia te custou uma grana. Geralmente até mais, no final das contas, do que fazer o registro certinho. Não, do que fazer o registro, com certeza. Sim. Uma perícia dessas aí, dependendo do grau de complexidade, isso passa de R$ 10.000. Uhum. Né? Então é muito mais caro. Né? Não é nem a questão de ser caro, é a questão da insegurança. Uhum. Né? Se fosse caro, mas funcionasse, ainda tudo bem. A segunda coisa é o seguinte: vamos lá. Vamos pegar o designer, que é o nosso público. Eu diria que é um público VIP. Deixa eu pegar o celular aqui para calcular rapidinho. Vamos lá. Vamos supor que o designer começou a trabalhar com 18 anos e que ele vai deixar de trabalhar quando ele morrer, né? Que é mais ou menos o meu caso também. Eu vou parar de trabalhar, vou me aposentar quando morrer. Vamos lá, o IBGE fala o quê? Em 65 anos, por aí? Uhum. Então tá, então vamos lá. Eu sou ruim de matemática, tá? Eu também sou de 65 humanas, menos não posso falar. 18 são 47 anos ativos, tá? Aí vamos supor que esse designer siga uma média ali de pelo menos 5 trabalhos registráveis por mês, né? Uhum. Então, 47 vezes 12 meses são 564 Mesmo. meses ativos, vezes 5 trabalhos por mês.
Esse nosso querido e amado Alecrim Dourado vai ter que achar onde guardar 2.820 envelopes, devidamente catalogados e protegidos de traça, barata, rato, umidade, mofo, calor, etc, etc. É bom ele fazer uma sala-cofre na casa dele. Também se for um e-mail. O e-mail também, porque assim, nenhum e-mail comum, existem e-mails especiais, tá? Mas nenhum e-mail comum serve como prova, tá? Ele pode servir como indício, tá? Ah, mas como prova e tal, se fizer perícia. Sim, tu vai chamar o Google a fazer uma perícia no Gmail, é sério. Ah, já é dinheiro, né? Já, não, complexidade, dinheiro, etc. Aí teve uma vez um advogado que falou: ah, mas tu vê que a LGPD tem que manter os registros, não sei o quê. Sim, os registros de log nos últimos 6 meses. E é só de log. E o que é log? São os dados, né? Tá. O que o cara entrou, o que ele fez. Entendi. Ah, o Leonardo entrou no sistema tal dia, tal hora, tal minuto, tal segundo. Ele deletou X arquivos. Isso seria o log. Mas não diz ali, pode até dizer o nome do arquivo, etc. Mas assim, é só por 6 meses. Depois disso acabou. Então não funciona, não funciona. É lenda urbana, né? E infelizmente a gente vê as pessoas repassando isso. E o que acontece se alguém copiar ou, por exemplo, usar um trabalho que já foi registrado? Tem lei sobre isso. O Sim. que acontece? Sim. Cara, Vai preso? não, muito difícil, muito difícil. Se matar, já não sei se o cara vai preso, né? Então, imagina um crime de propriedade intelectual. Mas assim, o prejuízo financeiro é líquido e certo, tá? Claro, supondo que o autor tenha a prova de anterioridade válida, né? Pode ser o nosso registro, pode ser outras formas, mas assim, ele tem que ter uma prova de anterioridade para comprovar que ele realmente é o autor. Então, assim, tem isso, beleza. Comprovou que, sei lá, o Leonardo utilizou um trabalho que está protegido por direito autoral sem autorização, tem que fazer uma prova de que ele fez isso, e essa prova tem várias formas bem simples até de fazer. Ata notarial é melhor, né? Mas tem várias formas aí de fazer isso aí. Print não serve, tá? Mas faz a prova de que houve o crime. E aí, procura um advogado que tu vai fazer um advogado feliz, porque tu tem o registro do direito autoral. Se for na nossa plataforma, tu tem um registro de direito autoral totalmente válido, já reconhecido pela Justiça do Brasil nas 3 instâncias, tá? A gente tem até um caso de um cliente aí que é muito difícil o cara levar um processo até a 3ª instância, custa muito caro, né? E aí a gente, felizmente, tem um caso aí de um cliente nosso que foi plagiado por uma empresa enorme, e aí o cara levou até o fim, né? Já tá lá, tá em embargos de declaração, ou seja, não muda mais o mérito da questão, é só protelando para não pagar a indenização e não ter a parte da condenação que eu vou te explicar depois, que é bem interessante. Mas assim, existe... No direito autoral tem os direitos morais do autor, que é de quem cria. Pessoa física. Pessoa jurídica não cria, tá? Pessoa física. Então, assim, vamos supor, o Leonardo escreveu um livro, tá? Alguém copiou, plagiou, etc. Ou o Leonardo fez um desenho do mascote. Acho que o mascote fica mais legal. Vamos lá, tu desenhou um mascote lá para pro futebol. Beleza. Sei lá uma capivara que joga futebol. Fez lá o teu desenho bonitinho e tal, não sei o quê. Aí alguém foi lá e utilizou disso. Tu tem o registro. Tu vai lá e comprova que o cara utilizou. Líquido e certo, Leonardo, por violação dos direitos morais do autor, já tem de 10 a 20 mil reais. Isso é líquido e certo, tem súmula. Mas é só isso? Não. Se tu também for o proprietário dos direitos patrimoniais, porque às vezes tu criou para um cliente, né? Então vamos supor, tu é designer, criou um negócio para um cliente. Então tu tem a autoria, mas o direito patrimonial não é teu. O teu cliente também pode processar o cara, mas aí ele vai ter que levantar qual o benefício financeiro que ele obteve daquilo. E dependendo, pode ser um valor absurdo. Esse cliente nosso, por exemplo, que processou essa empresa, que não convém eu falar o nome, que não saiu a sentença ainda, apesar de estar no LinkedIn, qualquer um pode procurar lá. Pode procurar pelo designer, Ricardo Martins. Vai achar toda a história lá no LinkedIn. Então, assim, a questão dos danos patrimoniais, ela está diretamente relacionada ao benefício financeiro. Nesse caso aí, desse designer, ficou provado por perícia que a empresa teve um benefício financeiro de economia de papel. Olha que loucura! De 2 milhões e não sei quanto.
E aí o juiz da primeira instância determinou que a indenização seria de 5% sobre esse valor. Eles recorreram, e aí o recurso foi tão absurdo que no TJ aumentaram o valor para 6%. Pode parecer pouco, mas é 1% a mais sobre 2 milhões e vai se virando. Isso correndo juro, né, Selic, etc. Então, pode dar um brinquedo bem, bem grande. Como foi o caso da Xuxa, né? Que teve que pagar lá para o pessoal lá que criou os personagenzinhos lá do Descobrimento do Brasil. Ela pagou os 20 mil, que é o teto do dano moral, mas o estúdio também era titular do direito patrimonial, teve que pagar 6 milhões e alguma coisa. Então, dependendo do caso, pode ser muito dinheiro. Na faculdade, a gente tem um exemplo nas aulas de fotografia. E Uhum. justamente, eu acho que talvez até uma comparação para Sim, os sim. fotógrafos entenderem, né? Tem o direito da criação, que é o cara foi lá, tirou uma foto. Eu sou fotógrafo, tirei uma foto, eu tenho direito de propriedade intelectual sobre aquela foto, certo? Sim. Direitos morais. Uhum. Isso, direitos morais. Se eu vendo essa foto para um portal de notícias, o portal de notícias pode usufruir, pode usar, Sim. mas se um terceiro, um outro portal de notícias que eu não vendi a fotografia Tá infringindo o teu tá- direito e da moral empresa. e o direito da empresa que comprou. Uhum. E tu também pode licenciar. Também é uma opção. Em vez de vender os direitos daquela foto, ou daquele personagem, ou daquela obra, seja o que for, tu pode licenciar. Se eu não me engano, na faculdade, eles ensinam que o direito da venda, né, da propriedade, ela, depois de vendida, ela muda a propriedade, ela não é Sim. mais foto minha. Não é mais tua. Mas o direito autoral ainda segue minha, mesmo Sim. que eu tenha vendido para outra pessoa, certo? Exato. Essa é uma grande diferença, até foi bom tu tocar nesse assunto. Os direitos morais do autor, eles são inalienáveis, intransferíveis e imprescritíveis. Ou seja, teus herdeiros não só têm o direito, mas eles têm o dever de defender o teu direito moral. Então, vamos supor aqui um caso bem extremo. Maurício de Souza, nós estamos em 2150. Sei lá, o bisneto do Maurício de Souza vê lá o cara fazendo um desenho erótico da Mônica. Esse bisneto, como herdeiro legítimo, pode ir lá e processar por violação do direito moral. O direito patrimonial já acabou, porque o direito patrimonial ele se extingue no Brasil 70 anos após a morte do autor. Nos Estados Unidos é 95 anos. Entendi. E assim, a gente comentou sobre a questão dos processos, da possibilidade de processar quem faz o usufruto errado dessa propriedade intelectual. Auctores, vocês, por exemplo, têm uma parceria com algum escritório de advogados? Vocês mesmos podem entrar com um processo? Como é que funciona? Vocês prestam um tipo de consultoria para quem tem a propriedade intelectual com vocês registrada? Não. A gente não pode fazer isso. É uma questão de lisura e de isenção. Pensa o seguinte, compara com um cartório de registro de imóveis. Tá? Vamos supor que eu tenho um cartório. Beleza. Aí, na salinha do lado do cartório, eu tenho um escritório de advocacia que mexe com herança, direito imobiliário, não sei o quê. Na outra salinha eu tenho uma imobiliária. Seria ético? Eu seria suspeito, sim ou claro? Então, por isso, a gente não faz. A gente é a ferramenta, o instrumento. Inclusive, a gente tem como clientes eu não sei qual é o número agora, mas a última vez que eu parei para olhar, tinha mais de 100 escritórios de marcas e patentes, né, escritórios de propriedade intelectual, que usavam a nossa plataforma, que usam a nossa plataforma para fazer o registro do direito autoral dos clientes deles. Eles sim dão assessoria. Tá? Isso sem contar os centenas ou milhares, não sei esse número, de advogados. Né? Por exemplo, tem muito advogado especialista em Mercado Livre que usa a nossa plataforma para registrar as fotos e depois, quando dá problema lá de violação, ele vai lá e faz o procedimento para o cliente. Mas o que ele faz? Ele dá toda uma consultoria explicando para o cara, olha, isso aqui a gente vai registrar, fica melhor formatar o documento desse jeito, daquele jeito e tal. Porque dependendo do tipo de trabalho, a gente recomenda que tenha um cuidado maior na hora de documentar, porque como que a gente faz uma prova de anterioridade e essa prova envolve o documento que foi registrado, se esse documento for mal feito, pode ter carências futuras. Né? Se eu não documentar direito. Por exemplo, se eu fizer um registro de um software e não colocar ali as telas do software, esse registro já está mal feito.
Por quê? Porque o juiz não vai querer ver o código-fonte, até porque o código-fonte, se eu escrever em Python, é uma coisa, se eu escrever em C, é outra coisa, se eu escrever em PHP, é outra coisa, vai ser completamente diferente. Ele vai depender da opinião de um perito. Agora, se tu mostrar para o juiz o front-end, né, a tela do usuário, aquela parte que ele consegue ver e reconhecer, ele vai saber ah, não, pô, o cara copiou isso aqui, pelo amor de Deus. Uhum. E assim, hoje em dia a gente falou da questão da criação com o Canva, mas tem muita gente que cria artes, por exemplo, para redes sociais, enfim, independente da finalidade, com a inteligência artificial. Isso é registrável? Tem como fazer a propriedade intelectual de algo criado com inteligência artificial? Tem, é uma excelente pergunta. Porque assim, ó, vamos lá, inteligência artificial hoje é uma coisa muito nova. Ninguém está totalmente pronto para ela. E muito menos a legislação. A legislação está décadas ainda para evoluir isso. Quando as ferramentas de tipo Photoshop, Corel foram criadas, os caras que usavam pincel para fazer, o pessoal da publicidade das antigas, que fazia fotolito, pincel, etc., eles disseram, cara, mas não sei o quê, porque se não tem, que os caras não fazem nada, é o computador que faz tudo. É o mesmo dilema que a gente está enfrentando agora. Então, assim, primeira coisa que eu digo, criou alguma coisa com inteligência artificial? Registra, porque daqui a 2, 3, 4, 5 anos, a legislação pode entender que aquilo é válido. Se tu comeu mosca lá no começo, perdeu. Mas fica atento a alguns pontos importantes. Primeiro, tem que ver se a licença do software que tu está usando libera, porque às vezes, não, é só na conta paga que permite que tu tenha o direito autoral, né? A propriedade intelectual do trabalho. Beleza, então tem que ter uma conta Pro, né? Nos casos que a licença exige isso. Mas assim, é fundamental comprovar a participação humana. Nos Estados Unidos já tem registro de direito autoral concedido para uma história em quadrinhos que tem o uso de inteligência artificial. Mas não foi assim, o cara chegou lá assim, cria uma história em quadrinhos sobre um cara que vai pescar e pesca uma sardinha e depois vem uma baleia, engole ele e ele morre. Não, cara. Tem todo o roteiro. Tu tem que fazer o teu prompt, né? O teu roteiro tem que ser muito bem elaborado. Vou te dar um exemplo que eu uso nas minhas palestras. Vamos lá. Tenta usar a tua imaginação. Eu digo lá, cria um elfo correndo na floresta. Tá, imaginei o Peter Pan, mas beleza. Tá bom. Agora vamos fazer. Isso é um prompt de um trabalho de de inteligência artificial que, na minha opinião, isso não merece direito autoral de jeito nenhum. Por quê? Porque vai ser eu lá, vou botar a ferramenta, ele vai criar de forma randômica, até tu achar um que mais ou menos, e é isso. Cara, tua participação ali foi perto de zero. Agora vamos fazer o mesmo elfo diferente. Para e imagina assim. Cria um elfo correndo em meio à floresta amazônica, com muita umidade. Deve ser umas 4 horas da tarde, o sol está nas costas dele e passa pelo meio das folhas. Esse elfo está vestido com uma roupa verde, como a do Peter Pan. Ele é loiro, tem as orelhas pontudas, os olhos são verdes, a pele dele é um pouco bronzeada, apesar dele ser loiro. Ele está pulando por cima de um tronco e atrás dele tem uma onça pintada. Entendeu a diferença? Sim, sim. Isso é um prompt que merece a proteção do direito autoral. Porque houve uma participação. E aí, assim, se disso aí o cara ainda chegar lá e comprovar que, não, olha, ele me liberou essa imagem aqui primeiro, eu não gostei, aí eu fui refinando. Não, eu quero que o braço do elfo esteja de tal forma. Não, eu quero que ele esteja carregando um arco. Ah, não, e atrás ele tá usando, eu não sei como é que chama aquela alforge, não é alforge. Sim, aquele negócio onde bota as flechas, tem 4 flechas. Não, a flecha ficou torta, eu quero vai refinando. Então, assim, neste caso, lembra que eu falei de às vezes tu tem que documentar melhor? Nesse caso, o que seria o ideal? Documentar o processo. Olha, eu pedi para criar a primeira imagem e criou isso aqui. Aí eu fui refinando, criou essa. Aí chegou no final que é essa aqui. Porque o nosso sistema ele não tem um limite de tamanho de documento. Então tu pode pegar para criar um personagem, tu pode levar registrar um PDF de 1000 páginas.
Faz diferença. A gente já registrou, teve gente que já registrou com a gente live de 12 horas. Tem noção do tamanho que é um arquivo de uma live de 12 horas? A decupagem disso aí é tenebrosa. Não, horrível. Não, e assim, dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas o sistema vai sofrer. Então, assim, o cara vai dizer assim, vai selecionar o arquivo lá e tal, e vai ficar barrinha de processo. Deixa a página aberta e vai jantar, almoçar. Deixa lá um tempo. Deixa lá. Teve um caso recente Hum. que nas redes sociais até bombou, porque existe uma cantora brasileira que se chama Tocana. Confesso que eu não escuto. Tu provavelmente também não. Mas vou trazer o case aqui. A Tocana é uma cantora de inteligência artificial, com vídeo, com videoclipe, com tudo, que é um tucano humanoide. Tá? Beleza. Que canta funk e uma das músicas se chama São Paulo. Que é uma baixaria só, mas aí N motivos. A letra é criada por um ser humano, beleza, tem lá os prompts criados por ser humano, tudo certo. Só que foi utilizado numa das músicas um sample da música Empire State of Mind, do Jay-Z. E o Jay-Z entrou em contato, processou e fez com que essa música, que se chama São Paulo, fosse tirada do ar de todas as plataformas. Spotify, YouTube, tudo. E nas redes sociais isso acabou gerando bastante comentário. Faz um mês e pouco que isso aconteceu. A questão que eu queria te perguntar é a seguinte. Na música tem muito de utilizar samples, né? De uma Tem. música de outra e tal. Como é que funciona para você utilizar ou se inspirar em alguma obra já pronta para criar uma nova? Por exemplo, existe a cópia descarada, beleza. Mas existe a cópia que não é tão descarada. Como é que funciona para conseguir defender os direitos dessa pessoa que fez o registro, no caso do Jay-Z, né? Usando esse mesmo caso. Ele fez a música Empire State of Mind, beleza. Mas a música nova derivada é uma outra letra, tem, sei lá, um BPM um pouco mais rápido, mas ainda assim é o sample de Empire State of Mind. Como é que dá para fazer esse Na verdade, a tua pergunta já tem a resposta embutida, né? Tu falou ali assim, usou um trecho, né? Usou um pedaço. É o que a gente chama de obra derivada, né? Se tu usa... O problema do sample já existe há décadas e acho que vai continuar. E na música há muito tempo, Então assim, ele depende de liberação. Então depende... Quando qualquer obra, tá? Independente de ser música, de ser livro, de ser personagem, de ser qualquer coisa. Se tu vai usar trechos do que já existe, tu tem que ter autorização. Pelo menos para exploração comercial. Para tua satisfação pessoal, não. E aí a gente entra numa coisa que eu acho muito legal. O pessoal acha que fanfic não tem registro. E tem. Porque... Vamos lá. Eu sei que eu fugi um pouquinho da música Sim, não, pra coisa, mas a lógica é a mesma. Sabia que 50 Tons de Cinza é uma fanfic? De Crepúsculo? O que acontece ali? A autora criou a fanfic. Ela era fanfiqueira, criou a fanfic lá. Alguém olhou a história... Nossa, era uma fanfic hot, né? Que eles chamam. Nossa, a história ficou maravilhosa. Mas... não pode ser explorado comercialmente com o vampirinho Edward, com o Bella e o Lobinho, a Lobinho. Bella e o... não sei o nome do personagem do não lobo lá. lembro agora, Também não. enfim. Não Jacob. pode. Jacob. Jacob, não pode. Não pode ter o Jacob, não pode ter a Bella, não pode ter... Tá, beleza. Então, assim, muda tudo. Ninguém é vampiro, ninguém é lobo, ninguém é nada. O cara é empresário, assim, mudou, desambientou. A história é exatamente a mesma que ela escreveu. Mas ela desambientou daquela fanfic. Ficou milionária. Né? E assim, tem alguns autores que não se importam, que eles permitem e gostam que os fãs colaborem, sugiram, até criem fanfics e depois não sei o quê. Só que o que eu acho engraçado é que, não vou citar o nome aqui, mas tem um determinado autor que já escreveu o livro baseado em fanfic de fã e, cara, tipo, Dane-se. lasque-se. Por quê? Porque também o fã não foi lá e registrou a fanfic. Uma coisa que... Eu vou voltar pro designer aqui. É muito comum o designer fazer uma releitura, né? Quando o designer é novo, assim, e quer mostrar serviço, ele ainda não tem cliente, o que eles costumam fazer? Projetos experimentais, projetos fictícios, né? Então o cara vai lá e diz assim, e se
a Coca-Cola fizesse uma pasta de dente, como é que é essa embalagem? Ah, não sei o quê. Ah, e se a gente modernizasse a garrafa da Coca-Cola? Ah, e se eu modernizasse o logotipo do Magazine Luiza? Nas redes sociais tem muito no esporte de redefinir o design dos escudos dos clubes, de E, olha camiseta. aí, beleza, é um Aham. exemplo maravilhoso, tá? Essa obra, ela não pode ser usada comercialmente porque tu dependeria da licença do time e tal, Uhum. porque é a marca deles já, não sei o que, tu fez um rebranding, né? Fez Uhum. um redesign daquilo e tal. Mas se tu fizer o registro, o time também não pode usar sem a tua autorização. Aí tu faz lá um negócio legal, assim, maravilhoso. O time, vai lá, sei lá, qual é o time mais rico do Brasil hoje? Flamengo. Aí o Flamengo olha lá, meu Deus, o cara fez um layout aqui numa camiseta maravilhosa. Aí um diretor de marketing diz lá, vamos usar. Aí o jurídico diz assim, não pode. Porque parece que o cara registrou o direito autoral lá. Ah, deixa eu contar uma novidade. Posso contar uma novidade? Até duas. Até duas, tá? Novidade quentinha saindo do forno. Os clientes nos pediam já há muito tempo assim, mas tem alguma coisa que eu possa botar no meu site, eu não sei o que, para mostrar que eu tenho um registro. Uhum. Aí a gente tinha um selinho lá, que era só um selinho, uma imagenzinha, assim, coisa modesta, né? Agora, graças ao meu sócio, que é um fodão do desenvolvimento, né? Ele foi lá e estudou uma tecnologia chamada Open Badge. Open Badge? É assim que se lê? Bom, Pode enfim. ser. Acho que é, né? Que é uma tecnologia que faz... Sabe aqueles selos que às vezes tu faz um curso, tu ganha um selo, tu pode botar no teu LinkedIn, não sei o Uhum. quê, e que a pessoa passa o mouse e aparece os dados ali do curso, se clicar, vai pro certificado e tal. Uhum. Agora o nosso registro tem isso. Inclusive os antigos, retroativo, inclusive. Legal. Nosso sistema gerou selo para todos os registros. E todo registro que for feito, ele vai gerar um selinho. Esse selo tu pode colocar em qualquer página web. Então, assim, por exemplo, tem um infoproduto. Então, tu tem uma página de vendas, né? Uhum. Quer vender essa porra, né? Então, tem que ter uma página de vendas. Né? Seja lá Hotmart, Kivify, Edu, sei lá eu. Tu pode botar o selinho de registrado lá. O cara passou o mouse e vai aparecer os dados básicos. Clicou, ele vai para uma página que vai mostrar: olha, o autor é o Leonardo, o titular é o Leonardo, é o Rudinei, ou é a empresa tal, foi registrado em tal data, assim, 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 assim. Valida, comprova digitalmente o registro. Isso pode botar no Behance, acho tão bonitinho esse nome. Uhum. No Behance, pode botar no teu portfólio, no teu site, no LinkedIn. Porque às vezes o cara faz não é tipo um designer que faz um monte de coisa, assim, mas ele tem alguma coisa que ele fez que é importante para a carreira dele. Vamos te dar um exemplo. O cara é lá, sou gestor, não sei o que, de RH, não sei o que. Sei lá, o cara escreveu um livro. Registra o livro na plataforma da Auctorious, depois bota o selinho lá no teu LinkedIn para mostrar que está registrado. Uhum. Isso é uma coisa que há muitos anos eu queria, cara. Pô, Um abraço legal. pro Michael aí, meu sócio, que fez essa coisa ficar viável e fez funcionar. Não, show de bola. Até uma forma também de mostrar e valorizar o trabalho do autor. No final das Também, contas, não, né? até como marketing, né? Exato, exato. Para quem presta serviço, vai mostrar lá quem é o autor, cara, quem foi que criou. Pô, foi o Uhum. Leonardo, cara. Pô, o Leonardo, sei lá, designer, sei lá, Uhum. escritor, ghostwriter, sei lá. É, só um parênteses, até voltando com relação à música, talvez essa tu já tenha ouvido. Hum. Gangsta Paradise, do Coolio, anos 90, hip hop. Sim, sim, sim. Pois é, existe a informação de que para que fosse feito o sample da música do Steve Wonder disse, olha, eu libero os direitos pra te usar, mas eu não quero nenhum palavrão na música. E aí foi o acordo que Mas fizeram e aí a que música tá. não tem. É aquilo que eu tava falando. É. Depende de autorização, de licenciamento. E de algumas condições, obviamente, porque eles Não, mas aí que negociaram tá. A condição é o autor que determina. Porque essa condição ela tem a ver com os direitos morais do Uhum, autor, entendeu? uhum, Então, assim, vou fazer um exemplo para tentar ser mais didático. Vamos supor que o autor seja o Maurício de Souza. O Maurício de Souza ele não tem muito costume de implicar com o pessoal que faz fantasia. Tem um monte de fantasia pirata aí uhum, da Turma da Mônica e tal, ele não se importa. Só que teve um caso que ficou famoso na internet, que era de uma Mônica ou Magali, não lembro, que fazia dancinha sensual. Ele uhum. processou a loja. Sim. Por quê? Cara, usar a fantasia da personagem, mesmo que até seja às vezes meio grotesca, tem umas que são
sinistra, né? É a Magali, a Turma da Mônica do Capiroto, mas tudo bem. Mas ele não complica com isso. Pô, mas aí dancinha sensual, aí ele se sentiu Que não era de bom tom. ofendido, entendeu? Então, o Steve Wonder liberou, mas a condição dele para liberar, não pode ter palavrão, porque senão eu me sinto ofendido. Mas aí o autor é que determina essas condições. E as condições comerciais que determina é o detentor do direito patrimonial. Então, vamos supor, eu tenho lá, eu não sei muito o nome de estúdio, mas a Sony ainda tem gravadora, né? Tá, uma outra gravadora qualquer. Death Row. Eu sou do Nem- hip hop. Tá, nem conheço, mas vamos Mas lá. é do hip hop. Então vamos supor eu tenho um artista lá da Sony, lá, vamos supor que o Steve Wonder é da Sony, e aí o Death Row é do Snoop Dogg. E pior que é mesmo. Mas... É isso? Ah, então tá. Então vamos lá. Então eu peguei, atirei pra cima e acertei no alvo. A Sony determina as condições comerciais. Olha, não, pode usar o sample, mas vai me pagar X por cada execução, venda, sei lá, o parâmetro que for lá. E o autor determina os critérios morais dele. Não, ó, beleza, eu libero, mas não pode ter palavrão. É assim que funciona. E antigamente a música, voltando pra música, antigamente a música era feita, colocada num CD para as pessoas reproduzirem. Mudou alguma coisa com relação ao direito autoral por conta das plataformas de streaming? Spotify, por exemplo. Por exemplo, eu sou um artista, cantor, eu coloco minha música no Spotify. Tudo bem? Não, excelente gancho esse da música. Até vou te falar. Teve um caso famoso agora há pouco tempo que o UOL fez a cobertura, fez uma matéria bem grande até sobre isso, repercutiu em várias outras matérias, que era um suposto cantor sertanejo que roubava as guias musicais, né? Para quem não sabe, a guia musical é como se fosse uma amostra da música. Ele tem lá um trechinho da música e vai até o refrão, mas aquilo não é a música completa, ali é um trechinho que geralmente os compositores mandam para os músicos para o cara ver, pô, gostei, vamos conversar e tal, daí negociar a liberação da música para gravar, né? E esses compositores, eles têm muitos grupos de WhatsApp e tal, não sei o quê. O que o cara fazia? Ele pegava as guias, editava as guias e publicava como se fosse dele no Spotify. Ele ganhou milhões com isso. Acho que foi 50 e poucos milhões, se não me engano. Não, foi muita grana, foi muita grana. Além disso, ele tinha uma fazenda de plays. Ele tinha coisa de vários celulares lá fazendo play. Então, além de roubar a música, ele ainda trapaceava nos plays, né? Mas assim, o pessoal não sabe que dá para registrar a guia, né? Não, mas não sei o que eu quero proteger e tal. Pô, registra a guia. Aí tu pode mandar, mandei no grupo lá e usaram. Aí tu tem como fazer. Porque eu lembro que na matéria do UOL falou que não era possível isso, não era possível aquilo. Foi difícil de conseguir saber quem é que recebeu o dinheiro, não conseguiu saber quem era o selo que estava por trás do cara. Um monte de coisa que eu que trabalho com isso, eu sei que, olha, não conseguiu isso porque ninguém tinha registro. Porque se tivesse registro, conseguia inclusive fazer bloqueio de dinheiro na conta do cara. Não é? É porque assim... imagina o seguinte. Uma coisa que me chamou a atenção também nessa matéria é que o pessoal reclamava, nos compositores. Porque falamos pro Spotify e o Spotify não fez nada. Mas o que queria que os caras fizessem? Chega um Zé Ruela do nada e diz assim: não, o Uber tá botando a minha música aí. Beleza? Cadê o registro do direito autoral da música? Não tem. Então é isso, fio. Tchau. Sim, não tem. Eu tô alegando. Pra começar, isso é calúnia e difamação. Tá alegando que o cara tá cometendo um crime sem ter prova. Segundo, a plataforma não pode tirar do ar um negócio porque tu alega que é o autor, que tá violando tua propriedade intelectual, teu direito autoral, se tu não prova que tu é o autor. A plataforma não tem que fazer perícia, ver se aquele arquivo, não sei o quê, e até porque muitas vezes não vai conseguir. De novo, né, cara? A história que a gente falou, a perícia pode ser inconclusiva. Então, meu filho, tu tem que ter uma formalização, que é o tal do registro. Então, tendo isso, teriam bloqueado as músicas, teriam bloqueado dinheiro na conta do cara, teriam descoberto quem é que... Claro, agora a polícia está investigando, talvez tenha conseguido. Mas isso, eu aposto que esse crime continua acontecendo, talvez em outras áreas também, no rock, no gospel, etc, etc. E o que é o registro por blockchain? Ai, Jesus. Porque assim, blockchain, até onde eu acho que eu sei o que é, não tem nada a ver com registro de direito autoral.
O termo, pelo menos. Então, vamos lá. Vamos separar aqui a tecnologia do blockchain, que eu admiro, é muito legal. Inclusive, nós usamos parte dela, tá? Porque o blockchain é baseado num negócio chamado hashcode, que é um código que não pode ser falsificado, que vai no começo do arquivo e no final do arquivo, no caso do blockchain, que é um bloco. Então, assim, um blockchain, ele começa com um determinado hashcode, que eu não sei como é que é o primeiro, mas enfim, porque agora já está bem adiantado, né? Então, não sei como foi o primeiro na existência, mas tem lá um hashcode inicial, que é um código inviolável, periciável, auditável, tudo bonitinho. Aí o cara insere um monte de dados, documentos, não sei o que, não sei o que. Chegou num ponto que aquele bloco, aquela capacidade de arquivo encerra, aí ele gera um outro blockchain com todas as informações que foram, né, com o código de tudo que foi inserido naquele bloco. E este último blockchain é igual ao primeiro do próximo bloco. Por isso que eu te disse que o primeiro eu não sei como é que foi. Então a tecnologia é maravilhosa. Mas vamos lá. Não existe registro de direito autoral válido em blockchain. Ah, mas eu vi que isso, eu vi que aquilo. Todos têm furo. Todos têm muito furo, muito problema. Seja problema técnico ou jurídico. Vamos lá. Os devotos de Nossa Senhora do blockchain vão entrar em pânico agora. Né? Os haters vão xingar. Tô tão preocupado com isso. E os que têm 2 neurônios funcionando vão conseguir entender por que não vale nada. É mais ou menos naquela questão lá da carta para si mesmo, né? Tá na mesma linha dos mitos, né? Vamos lá, acompanha comigo. A maioria desses registros via blockchain utiliza a plataforma do Bitcoin ou do Ethereum, correto? Uhum. Essas plataformas se orgulham em dizer o quê? Somos uma rede, não sei o quê, descentralizada e anônima. Grava bem isso. Bitcoin é anônimo. Ethereum é anônimo. Quase todas as criptomoedas que são usadas para fazer também esses... Né, a plataforma da criptomoeda usada para fazer esses registros, né? Ela é anônima. Aí eu te pergunto, se eu mandar uma carta anônima para alguém, isso é prova de qualquer coisa? Não. Por quê? Porque é anônimo. Exato. Então vamos lá. Eu tenho um suposto registro em blockchain, tá? Aí eu alego lá as qualidades que eles alegam. Porque é inviolável, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Tá. Tu acha que um juiz poderia aceitar, por exemplo, um documento sem firma reconhecida ou uma procuração sem uma assinatura digital ou firma reconhecida? Não, né? Por quê? Porque não sabe se quem assinou realmente é aquela pessoa, correto? Sim. O juiz não é obrigado a conhecer o Leonardo, né? Não é obrigado a conhecer o Rudinei, não é obrigado a conhecer, mas ele sabe que o cartório ou o gov.br, nesses ele confia. Então, a partir desses aí, não, beleza. Aí o cara chega lá num processo judicial e diz assim, não, eu tenho essa carta aqui dizendo que foi desse jeito. E a carta está assinada pelo Leonardo. Mas tá, o juiz vai olhar e diz, tá, beleza, mas não tem assinatura digital, não tem firma reconhecida. Não, mas seu juiz, todo mundo sabe que é do Leonardo. Tá, todo mundo, tá. Todo mundo quem... Pô, o pessoal lá, a turma, a galera lá, sabe? O pessoal sabe. Pô, legal. Não, o juiz é um juiz legalzão, assim. Pô, legal, aquele juiz que morreu nos Estados Unidos. Pô, beleza. Faz o seguinte, traz o povo aí pra testemunhar ou manda uma cartinha dizendo não, mas eu não posso, seu juiz. Não, mas como assim? Tu não disse que o pessoal conhece lá, que garante que é o Leonardo que assinou esse documento? Não, o pessoal sim. Tá, mas então... Não, é que eu não sei quem é o pessoal. Mas como assim tu não sabe quem é o pessoal? Não, é porque é uma rede anônima. Entendeu? Não funciona. Teria formas de fazer? Teria. Mas, inclusive, tem uma plataforma no Brasil que usa um registro via blockchain que não é uma plataforma anônima. Mas aí a gente vai para um segundo problema. É uma plataforma privada. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma empresa e tu tem uma empresa. Tá? Não é nem a mesma empresa, são empresas diferentes. Para ter um sistema de blockchain, a gente precisa ter no mínimo 3 nós, porque tem que ser melhor, no mínimo tem que ser número ímpar, tá? Por quê? Qual é a lógica do blockchain?
50% mais um controla a informação. Então, a informação que for em 50% mais uma máquina, se todas as outras 49% tiver diferente, e eu tiver 50% mais um dizendo que essa xícara aqui é vermelha, a rede toda se altera para dizer que essa xícara é vermelha. Porque 50% mais um manda, tá? Então, vamos lá. Então, para ter uma rede blockchain fechada, privada, eu tenho que ter no mínimo 3 nós. Para começar, isso é muito caro. Mas vamos supor que a gente fez isso, tá? Eu peguei lá... tu pode escolher. A gente tem uma empresa como sócios ou temos 2 empresas, mais uma, como tu quiser, tá? Então, vamos lá. A gente tem lá... Eu vou fazer o exemplo que eu acho mais legal. Eu tenho a minha empresa, tu tem a tua e tem um amigo nosso que tem a terceira empresa. E a gente montou uma rede de blockchain com essas 3 empresas aqui. São 3 nós, beleza, tecnicamente está funcionando. E aí a gente diz que o que for registrado ali está valendo. Só que eu só vou ter alguma credibilidade nesse suposto registro conforme a credibilidade que as nossas empresas tiverem. E a pessoa, um terceiro, ele pode dizer assim, não, eu não confio nesses caras. E ele tem razão, porque não é uma coisa comprovadamente isenta, entendeu? O cara pode questionar, ele pode, como prova judicial, ele pode dizer assim, não, eu não aceito isso como prova. Por quê? Porque o Rudinei, o Leonardo e o Michael, lá, vou botar o nome do meu sócio, e o Michael são amigos. Como é que eu vou acreditar num negócio que os caras estão dizendo se eles são amigos entre eles têm empresa ali entre eles podem muito bem, eles têm o controle dos dados, eles podem alterar a informação do jeito que eles quiserem. Eu não aceito isso como prova, porque não tem a transparência. Então, assim, daria para fazer? Daria para fazer, mas teria que ser um negócio com nós que fossem comprovadamente isentos ou tivessem uma credibilidade de outro jeito. Uma rede de blockchain que funciona e é privada é a dos cartórios. Mas aí eu não preciso dizer que os preços, a burocracia, etc., vão lá para a estratosfera. Mas a rede deles é confiável. Por quê? Porque o cartório tem que ter uma licença, tem toda uma homologação pública e o cartório, né, o tabelião, tem a fé pública. Então, não pode dizer que o que está naquela rede ali é questionável, é falsa, não sei o quê. Esse aspecto está ok. A rede é privada, também está ok. Aí tem um outro problema, né, que é funcionalidade, preço, etc. Perfeito. O papo está muito bom. Estamos recebendo hoje aqui o Rudinei Modzeyeski. Acertei? Acertou. Modzeyeski. É um sobrenome difícil também, sei como é que é. Polonês judeu, complicado. Proprietário da Auctores. E eu acho que, para finalizar esse papo muito bom, uma pergunta que eu acho que ninguém deve ter te feito ainda. Pode fazer essa resposta olhando para a câmera, inclusive. Por que fazer o registro do direito autoral? Gente, dinheiro. 2 coisas, tá? Direito autoral é importante para 2 coisas. Para ser reconhecido como autor. Inclusive, a gente fez um vídeo, uma campanha um tempo atrás, que era com esse foco, né, da questão da satisfação de ser reconhecido como autor. Então, assim, para satisfação pessoal, para proteger o teu trabalho, o teu dinheiro, e, dependendo do que for, se tu tem filho, pretende, sabe, sei lá, vai ter neto, o direito autoral ele vale por toda a vida do autor e mais 70 anos. Dependendo do que tu fizer, tá garantindo o sustento da tua família por 2 gerações. Então, assim, a gente não falou de preço, né? Vamos rapidinho, assim, é R$25, menos de R$25. Se o cara não acha que o trabalho dele vale R$25 para proteger, então não vale nada. Então, para que tu fez isso? Né? Enfim, é o meu pensamento. Perfeito. Excelente papo, valeu. Tirou muitas dúvidas de muita gente, muitos artistas, seja da música, da escrita, seja das artes de modo geral também. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu disse, né, para a gente tentar esclarecer um pouco, porque, nossa, tem muita informação truncada. Mas obrigado pelo convite. Tamo junto.